Como duas pessoas que ainda se amam conseguem ao mesmo tempo se afastar. Não há traição. Não há ruptura explícita. Não há conflito grave o suficiente para justificar o colapso. E ainda assim, algo se desloca. A conversa perde densidade. A presença perde intensidade. O vínculo permanece, mas sem vitalidade. O que se instala não é ausência de amor. É uma forma mais difícil de perceber. A presença sem encontro. Esse é o paradoxo central da convivência a dois. Porque se o amor ainda existe, por que a conexão desaparece? A resposta comum é rápida. O sentimento enfraqueceu. Mas essa resposta não explica o fenômeno. Ela apenas nomeia o sintoma visível. O que está acontecendo não é uma falha emocional. É uma falha na estrutura que sustenta o vínculo. E quando a estrutura falha, o amor não desaparece. Ele perde capacidade de operar. A cultura ensinou que relacionamentos terminam quando o amor acaba. Filmes, músicas e narrativas populares reforçam a mesma lógica. Se esfriou, é porque deixou de existir. Essa interpretação é sedutora porque simplifica o problema. Ela transforma um sistema complexo de convivência em um único indicador emocional. Mas essa leitura cria um erro estrutural grave. Ela impede que se enxergue o que acontece antes do afastamento, porque o amor raramente desaparece de forma abrupta. O que acontece, na maioria dos casos, é diferente. A convivência começa a falhar silenciosamente. A coordenação entre duas vidas se desorganiza. As rotinas deixam de conversar entre si. As prioridades deixam de se alinhar. E o vínculo começa a operar em desalinhamento. Mas como a cultura não oferece linguagem para isso, tudo é reduzido a uma explicação emocional. Não sentimos mais como antes. Quando, na verdade, a pergunta correta seria outra. A estrutura ainda sustenta esse vínculo? O que está por trás do distanciamento tem nome: descompasso estrutural progressivo. Esse fenômeno não é sobre sentimento, é sobre funcionamento. Relacionamentos são sistemas de convivência, e todo sistema precisa de coordenação contínua. Quando essa coordenação falha, não ocorre uma ruptura imediata. O que ocorre é um deslocamento gradual. As vidas começam a rodar em ritmos diferentes. Os tempos deixam de coincidir. As necessidades deixam de ser percebidas, não por negligência intencional, mas por ausência de ajuste estrutural. O contrato invisível que organizava a convivência deixa de ser atualizado, e sem atualização ele se torna obsoleto. A partir desse ponto, o relacionamento entra em um estado de funcionamento irregular. Ainda existe vínculo, ainda existe história, ainda existe afeto. Mas a estrutura que permite o encontro deixa de operar com precisão. A convivência a dois funciona como uma ponte. Essa ponte não é sustentada apenas por emoção. Ela depende de pilares, cabos e ajustes constantes. Os pilares são valores e limites. Os cabos são acordos invisíveis. A estrutura é o dia a dia compartilhado. O problema começa quando essa ponte deixa de ser recalibrada. A vida muda, mas a estrutura não acompanha. Novas demandas surgem. Novos ritmos aparecem. Novas pressões se instalam. Mas o sistema de convivência permanece antigo. Esse descompasso gera tensão. E essa tensão não explode. Ela se distribui. Ela aparece em pequenas falhas. Desencontros de tempo, expectativas não alinhadas, presenças distraídas. A ponte não quebra de imediato. Ela começa a operar sob tensão constante. E toda estrutura sob tensão contínua entra em desgaste. Esse fenômeno não é abstrato. Ele aparece em cenas simples. Duas pessoas no mesmo ambiente, mas em universos diferentes. Conversas que se tornam funcionais. Silêncios que deixam de ser confortáveis. Decisões pequenas que passam a gerar atrito. O jantar acontece, mas não há encontro. O fim de semana chega, mas não há coordenação. A rotina continua, mas a experiência de convivência se esvazia. Surge uma forma específica de distância. A distância dentro da presença. Ninguém foi embora, mas o vínculo deixou de ser habitado
E isso gera um tipo de desgaste difícil de nomear, porque não há um evento claro, há apenas uma erosão silenciosa, uma degeneração relacional que acontece sem anúncio. O afastamento entre duas pessoas não começa quando o amor acaba. Ele começa quando a estrutura da convivência deixa de sustentar o encontro. O erro não está no sentimento, está na leitura. Enquanto o problema for interpretado como emocional, a causa estrutural continuará invisível. E tudo o que é invisível não pode ser reorganizado. Relacionamentos não colapsam apenas por falta de amor. Eles colapsam por falhas na arquitetura da convivência. O que se perde primeiro não é o afeto, é a coordenação. E quando a coordenação se perde, o amor deixa de ter onde operar. O distanciamento, portanto, não é um fim, é um sintoma, um sinal de que a ponte ainda existe, mas já não sustenta a travessia. Se o afastamento não começa com a ausência de amor, mas com a falha da estrutura que sustenta o encontro, então a questão deixa de ser emocional e passa a ser operacional. A pergunta deixa de ser o que sentimos e passa a ser outra, mais precisa. O que ainda está coordenando essa convivência? Porque toda relação continua operando mesmo quando o encontro deixa de acontecer. A rotina segue. As decisões continuam sendo tomadas. A convivência não interrompe. O sistema permanece ativo, mas ativo não significa alinhado. Uma ponte pode continuar de pé mesmo quando já não sustenta a travessia real. Ela suporta a presença física, mas não garante deslocamento conjunto. E é exatamente isso que ocorre aqui. A presença permanece, mas a travessia deixa de existir. Isso revela um ponto estrutural pouco observado. O vínculo não depende apenas de existência. Ele depende de sincronização. Sem sincronização, não há encontro, apenas coexistência. E coexistência não é falha visível. Ela é uma forma estável de desalinhamento. É por isso que o fenômeno é difícil de perceber, porque nada parece quebrado o suficiente para justificar intervenção. Não há ruptura, não há evento crítico, não há colapso explícito. Há apenas uma redução progressiva da capacidade de encontro. E essa redução não chama atenção porque é gradual. Mas é precisamente essa gradualidade que sustenta o problema. Porque enquanto a estrutura ainda permite funcionamento mínimo, o sistema continua sendo utilizado como se estivesse íntegro. E isso impede a leitura correta. O que está em jogo não é a permanência do vínculo, é a qualidade da travessia que ele ainda permite. E quando essa distinção não é feita, o risco aumenta. Porque uma estrutura pode permanecer operando muito depois de ter perdido sua função original. E nesse ponto, o relacionamento não está em crise. Ele está em desalinhamento estabilizado. Um estado onde nada colapsa de imediato, mas nada também se reconecta. E talvez a questão mais instigante seja essa. Quantas relações continuam sendo mantidas não porque ainda sustentam o encontro, mas porque ainda não colapsaram o suficiente para serem interrompidas?